Jovens, pensem grande, não pensem pequeno. Não acreditem no impossível, porque o impossível torna-se possível se você quiser. 60 anos de vida pública. Viva o Brasil, viva a juventude brasileira. Assim terminava Plínio de Arruda Sampaio seu discurso de encerramento no debate presidencial da principal emissora de TV brasileira, quando foi candidato em 2010. Hoje, nós lembramos que Plínio de Arruda Sampaio nos deixou em 2014, Glauber. Plínio fez aquela campanha, uma campanha do meu partido, do Partido Socialismo e Liberdade, cativando a juventude brasileira a sonhar grande, a pegar aquilo que se parecia impossível e dizer: é possível se você quiser. E era a coroação, sim, de 60 anos de vida pública, honrada e coerente. Plínio de Arruda Sampaio foi deputado em 1962, no governo João Goulart, eleito então pela democracia cristã. Depois, em 88, fez parte da Assembleia Nacional Constituinte, da Comissão de Redação da Constituinte, inclusive como observador vinculado à CNBB, e aquele momento em que a Igreja Católica olhava para a Constituição brasileira. Plínio de Arruda Sampaio, que nunca deixou de defender a reforma agrária, estava lá como relator no governo João Goulart, do projeto de reforma agrária, das reformas de base do João Goulart. Participou ativamente de vários governos em São Paulo e disputou várias eleições. Plínio nos deixou esse tempo, mas deixou esse legado de uma coerência de vida, de quem entrou para a vida pública por um conjunto de ideais, que nunca se negou a dialogar com todos os setores, sem perder a radicalidade de quem acreditava num mundo estruturalmente diferente, de quem acreditava sim na revolução, na possibilidade de superação do capitalismo, a partir da construção de uma hegemonia, a partir da construção de um projeto que cativasse e convencesse a população brasileira. E mesmo que em 2014, distante daquilo que seus sonhos fizessem, ainda assim ele seguia dizendo de que era preciso que o legado da luta, do sonho, da utopia que te faz caminhar de um Brasil justo e fraterno, ainda que esse sonho tivesse distante, era preciso continuar a caminhar em busca desse sonho. Eu, que em 2014 disputei minha primeira eleição como candidato a governador do Rio de Janeiro, e hoje, no mesmo 8 de julho, naquelas lembranças que aparecem das redes sociais, lá aparecia uma foto caminhando, na caminhada inicial daquela campanha, que ninguém acreditava que ia levar em lugar nenhum, contra 4 grandes medalhões da política fluminense. A gente levou o legado de Plínio de Arruda Sampaio à frente, e espero que o nosso partido, Glauber, Sâmia, que estão aqui, continue a honrar a memória de Plínio de Arruda Sampaio. Plínio, presente. Obrigado, deputado Tarcísio. Deputado Tadeu, não foi liberado o tempo de liderança. Dou 1 minuto a Vossa Excelência. O senhor usará depois. Por favor, para aparecer, deputado Kim. Deputado Kim, para aparecer. Um minuto para o deputado Cabo Gilberto. Senhor presidente, só 1 minuto. Presidente, veja só. Eu falei anteriormente, senhor presidente, que a gente tem que estar falando aqui todos os dias. Foi muito grave o que eu vi hoje lá na reunião, com a frente do empreendedorismo, Brasil, livre mercado, para o Brasil avançar, Brasil competitivo. Os dados são assustadores, senhor presidente. Foram 3 anos e 4 meses de arroxo que o governo Lula deu na população brasileira, sobretudo quem gera, sobretudo quem produz. E, senhor presidente, os recursos estão saindo do Brasil e indo para outros países.
em especial o Paraguai. Se o senhor for lá no Paraguai, são só empresas brasileiras que estão, senhor presidente, colocando a sua bandeirinha lá por conta da altíssima carga tributária, impostos pelo governo Lula. O pior prefeito da história da capital paulista, o senhor Taxado, que quer ser governador, e o pior ministro da Economia, que aumentou ou criou quase 50 novos impostos. Uma vergonha, senhor presidente. Obrigado, deputado Gilberto. 1 minuto para o deputado Tadeu Venere. Senhor presidente, hoje nós recebemos, Vossa Excelência também provavelmente recebeu, os deputados receberam aqui, os dados feitos por diversas fundações a respeito da educação do ensino médio de 15 anos a mais. E é uma coisa que nos choca, até porque o ensino médio nós sabemos que é de responsabilidade dos estados. A sua ampla maioria são os estados que fornecem a educação no ensino médio. Nós estamos com mais de 60 milhões de pessoas, senhor presidente, de 15 anos, acima de 15 anos, que não concluíram o ensino médio e muitos não concluíram sequer o ensino fundamental. Aí não adianta se falar em competitividade, Vossa Excelência que foi do Ministério Público sabe disso, não adianta falar em competitividade, não adianta falar em excelência, se nós não conseguimos dar sequer condições para que esses 65 milhões de pessoas possam ler, escrever e compreender um texto. Talvez esse seja o problema mais grave que nós temos hoje, um problema com o qual nós temos que nos debater todos os dias, enfrentá-lo, mas buscar soluções. Uma das soluções propostas é justamente para que nós tenhamos o ensino de jovens e adultos, o ensino à noite, o ensino noturno, revitalizado. Eu até solicitaria, senhor presidente, que as pautas que foram entregues hoje aqui pudessem ser colocadas, inclusive posteriormente, nesta casa para que nós façamos um debate. Não é possível que nós continuemos sendo um país de 220 milhões de pessoas, dos quais 65 milhões ainda não concluíram ensino médio, não sabem ler e não sabem escrever. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Tadeu. 1 minuto para o deputado Luiz Carlos Rauli. Senhor presidente Alfredo Gaspar, a Copa do Mundo acabou e o Brasil voltou à realidade cruel. Século XXI, século da derrota da economia, do social e do futebol. 6 Copas foram feitas durante o período que Lula assumiu. 2 e 6, 2 e 10, Dilma 2 e 14 e Lula 2 e 26. 4 derrotas e mais 2, 6. É um século de derrota em todos os campos. Antes 5 grandes vitórias, com Juscelino, com João Goulart, com Médici, com Itamar e com Fernando Henrique Cardoso. Acabei de apresentar projeto de lei, presidente, solicito a permissão, Vossa Excelência, para proibir jogadores de futebol que jogam no exterior e técnicos. Chega, basta dessas estrelas que vêm para a Copa do Mundo como vestais e chegam na Copa, fazem o Brasil passar vergonha. Uma nação inteira, 212 milhões de pessoas, na esperança de 11 jogadores de chuteira. É uma vergonha. E eu reputo esse baixo astral, ao baixo astral do povo brasileiro, desse governo infeliz, desse governo que, ao invés de estimular a Copa do Mundo, começou a fazer piada grosseira, porque eu acho que o atual presidente já perdeu o rumo. É o que eu tenho a dizer, presidente. Vamos votar uma lei para que futebol seja por jogadores brasileiros que joguem em equipe brasileira com técnico brasileiro. Obrigado, deputado Luiz Carlos Rauli. 1 minuto para a deputada Alice Portugal, depois 1 minuto para o deputado Glauber Braga e depois daremos continuidade com o deputado Cabo Gilberto e deputado Pompeu de Matos. É para dar conhecimento a essa casa que hoje pela manhã realizamos 2 sessões solenes da minha autoria, em conjunto com a deputada Lídice da Mata, onde fizemos a rememoração dos 203 anos do 2 de julho, independência do Brasil na Bahia, onde tropas populares enfrentaram a invasão portuguesa persistente nas ruas de Salvador,
e ali conseguimos derrotar o jugo português sobre o Brasil. É um momento importante. O 2 de julho já está escrito no livro das efemérides nacionais. E também fizemos uma homenagem aos 80 anos da Universidade Federal da Bahia, uma das mais tradicionais e importantes universidades brasileiras, a primeira a ter cursos na área de artes, de teatro, de dança, de música, no cenário das universidades federais em nosso país, que tem origem na primeira faculdade de medicina e farmácia criada no Brasil em 1808. Então foram 2 sessões da maior importância na manhã de hoje, que eu peço que elas tenham registro na Voz do Brasil, no Jornal da Câmara, na TV Câmara, por se tratar de 2 momentos históricos importantes e que foram aqui hoje homenageados. Muito obrigada. Obrigado, deputada Alice. Com a palavra, o deputado Glauber Braga. Fazer política no estado do Rio de Janeiro é atividade de altíssimo risco. Está caindo um por um. O governador, que era o candidato de Flávio Bolsonaro no estado do Rio, foi preso. O candidato ao Senado está preso, com uma especulação baseada em evidências de desvios relacionados à política de combustíveis, bilhões de reais. O outro candidato ao Senado está inelegível por fraudes evidentes relacionadas aos mais variados recursos desviados do estado do Rio de Janeiro. Não dá para aguentar essa política podre que precisa ser modificada, reestruturada a partir de um amplo processo de mobilização social e popular. Quem será o próximo a cair dessa cúpula apodrecida dos poderes do estado do Rio de Janeiro, deputado Tarcísio? Quem será o próximo que não ficará de pé depois daqueles que já caíram por desvios evidentes de recursos públicos no estado? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!